Hoje nós vamos começar uma nova série. Terminamos Efésios, esses tempos, né? Aí semana passada falamos de missões. Hoje nós vamos começar uma série nova. Vai ser bem curta, só 3 domingos. Nós vamos falar de Abacuque. E eu já vou pedir para que você abra aí, Abacuque 1. Antes de ler, a gente sabe pouco sobre Abacuque. Na verdade, a gente não sabe quase nada de quem foi esse profeta, o que ele fez, como viveu, onde comia, o que comia. O que a gente sabe é que ele viveu um pouco antes da invasão dos caldeus, que foi em 586 a.C. Provavelmente, Abacuque foi contemporâneo de Sofonias e de Jeremias. E o livro de Abacuque vai começar aí com uma palavra que significa sentença. E essa é uma sentença contra a desobediência de Israel. E a pena que Deus vai imprimir é o envio dos caldeus. Os caldeus foram o povo que geraram a Babilônia. Eles que originaram a Babilônia. O fundador dos caldeus foi Nabopolassar. Mas quem realmente se destacou nesse povo foi um rei chamado Nabucodonosor. Esse vocês já ouviram falar. É impressionante como foi a ascensão dos caldeus. Em 20 anos, basicamente, eles saíram de nação desconhecida para grande potência. Eles conquistaram a Síria em 614 a.C., Nínive em 612, Arã em 610 e Carquemes em 605. Foram 10 anos, eles dominaram todas essas nações, avançaram até Israel um pouquinho depois e viraram a grande nação em 20 anos. Foi muito rápido. Mas nesse início, e é aqui que a gente se encontra, no início da ascensão dos caldeus, é muito provável que os israelitas estavam tranquilos contra o crescimento dos caldeus. Porque eles ficavam depois da Síria. Israel fica mais ou menos onde ele é hoje ali, tá bom? Ali naquele pedacinho ali do Oriente Médio. Os caldeus ficavam mais ou menos onde é o Irã. É longe, é longe. Então eles estavam relativamente tranquilos. E entre os caldeus e Israel ainda tinha um outro povo, a Assíria. E os judeus, os israelitas naquele momento, eles eram vassalos da Síria. Eles pagavam impostos e, em troca, eles tinham proteção dos assírios. E como tudo isso ficava numa distância razoável, é muito provável que os israelitas judeus, naquele momento, nunca se preocuparam exatamente nessa guerra contra os caldeus. Na cabeça de um israelita, isso é muito longe para chegar até aqui. E se eles chegassem, ainda assim eles teriam tempo de fugir, de se proteger, de acontecer alguma coisa. Esse texto começa com Deus dizendo que não, que tudo vai acontecer mais rápido do que eles imaginam. E o texto diz assim, Abacuque 1, sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver iniquidade? Porque toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa
e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é torcida. Olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e assombrados, porque no tempo de vocês eu realizo tal obra que vocês não acreditarão se alguém lhe contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impiedosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se das moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua própria dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de noite, voam como a águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência, estão determinados a seguir em frente. Reúnem os cativos como se junta areia, zombam dos reis, os príncipes são motivos de risos para eles. Riem de todas as fortalezas, porque amontoando terra as conquistam. Então passam como o vento, segue adiante. Tornam-se culpados todos cujo Deus é a própria força. Até aqui. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vocês têm o conhecimento, talvez ninguém aqui acompanhe, talvez vocês não acompanhem com muito afinco, mas vocês têm conhecimento de uma guerra que tem acontecido entre Rússia e Ucrânia, não tem? Vocês sabem que isso está acontecendo, todo mundo sabe. E essa é uma guerra que é estranha, porque ela começou, acho que em 2020, ou começo de 2021, eu não lembro agora exatamente, mas eu lembro que eu estava visitando uma irmã aqui da igreja, que o neto morava na Ucrânia. O neto morava em Kiev, e ela estava morrendo de medo. E aí eu falei para ela, naquele dia, eu falei assim, não se preocupe, porque a Rússia é tão maior que a Ucrânia que não vai ter guerra, não vai acontecer nada. Eles não devem nem avançar, nem atacar. É o que os especialistas falavam. E mesmo que ataque, a diferença de tamanho é tão grande que essa guerra deve acontecer em poucos dias e depois vai ficar tudo em ordem. O neto dessa irmã mudou, foi morar em outro país, saiu da Ucrânia no começo da guerra, e realmente a Rússia atacou. E quando atacou, todos nós aqui que acompanhávamos esse processo, todos nós imaginávamos que essa seria uma guerra rápida, não é? A diferença de tamanho é tão grande que ficava difícil imaginar que a Ucrânia conseguiria fazer frente à Rússia naquele momento. E o que a gente ouviu depois, e analisando agora, a estratégia do Putin era relativamente simples. Era tomar o aeroporto de Hostomel, que fica próximo de Kiev, criar ali uma conexão de aviões, descer todos os soldados por ali, tomar Kiev, derrubar o poder e acabou. Poucos dias, tudo seria conquistado. Essa era a ideia, mas não deu certo. O aeroporto não foi tomado, eles perderam essa possibilidade e começaram essa guerra que não termina nunca, onde tanta gente morreu. O fato é que nós vemos uma nação gigante, confiando na sua própria força, achando que tudo ia ser fácil e começando uma guerra que agora não consegue terminar, porque não é mais tão simples quanto poderia ser no começo. Que mostra que alguém que confia no seu próprio poder pode cair, por maior que seja, por maior que seja. Esse texto fala disso. Esse texto começa dizendo que ele é uma sentença, em primeiro lugar. Esse é o título do livro. Versículo 1 aí para vocês é o título.
É o texto que Deus está dizendo que vai acontecer. É Deus dando uma sentença contra Israel. E no final do versículo 11, foi o que a gente leu. O culpado dessa sentença acontecer são aqueles que confiam nas suas próprias mãos, aqueles que confiam na sua própria força. É disso que a gente vai falar hoje. Que Deus condena aqueles que confiam na sua própria força. Esse texto ele também tem uma característica que eu não falei ainda, mas ele só tem esse texto na Bíblia toda. Abacuque, ele não faz nada. Abacuque não tem nenhum ato de pregação. Ele não sai pregando, ele não sai profetizando, ele não anuncia nada. O livro de Abacuque é só não, né? Não é só, mas é a conversa entre o profeta e Deus. É o profeta clamando e Deus respondendo. O primeiro passo do clamor do profeta começa aí no versículo 2, quando ele diz que até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás. Essa conversa começa com um clamor. Esse até quando, a gente lê assim de maneira meio de passagem, né? Até quando? Parece que a gente tá indo no balcão ali ver por que o nosso pedido não está saindo, né? Até quando eu vou esperar aqui para pegar o meu pedido? Mas não é isso. Esse até quando, e sempre que aparece esse tipo de texto aqui, é um ato desesperado do profeta. O profeta está falando com Deus. O profeta está clamando a Deus e colocando, de certo modo, Deus na parede. Até quando, Senhor, vai continuar dessa situação? Até quando, Senhor, o Senhor vai permitir que o mal domine? Até quando, Senhor, nós vamos clamar por socorro e o Senhor não ouvirá? Até quando nós vamos ficar anunciando e vendo violência aqui em Israel e o Senhor não fará nada? Para o profeta, ou Deus não está ouvindo, ou Deus não quer salvá-los. E o interessante é que no versículo 3 você pode perceber aí que quem faz com que o profeta veja a maldade é Deus, é o próprio Deus. Vocês percebem que, por vezes, nós deixamos de perceber as coisas erradas desse mundo? Por vezes, a gente não enxerga o mal que acontece ao nosso lado. Se você frequentemente vai para o centro de São Paulo, é possível que você tenha já parado de enxergar a quantidade de moradores de rua que moram lá. É possível que você vá e não veja mais isso. É possível que você não enxergue mais os problemas. Mas Deus abre os olhos do profeta. Deus faz com que ele veja essa maldade. Deus faz com que Abacuque veja pessoas sendo oprimidas, sofrendo violências. Deus faz com que Abacuque veja as discórdias e brigas que aconteciam no seu povo. E porque estava tudo muito difícil, porque tudo estava muito complicado e a lei parecia afrouxar, a impunidade imperava. A percepção de Abacuque é que ele vivia em um mundo trocado, onde o ímpio perseguia o justo. Parece um momento da história em que nós vivemos. Parece que nós vivemos numa situação como essa, onde o ímpio persegue o justo, onde o mal vence, onde o bandido não é preso. Nós vivemos um mundo onde o mal é multiplicado. Mas para a gente não ir muito longe, a gente não olhar para o mundo todo, só para a nossa cidade, quantas pessoas são assassinadas por dia? Quantas pessoas são violentadas?
Quantos casos de abuso infantil que existem todos os dias? Quantos casos de violência doméstica? E para dentro da igreja, quantos casos de abuso de poder nós não temos conhecimento? Parece que alguns líderes, ao invés de servir a igreja, querem se servir da igreja. Gente que é pastor para se aproveitar da sua posição. E essa é uma maldade das piores. Usa uma posição de destaque religioso para abusar de pessoas. E abusam em todas as áreas. Em todas as áreas. Quantos casos não vemos isso? De gente extorquida financeiramente, de gente violentada sexualmente, de gente manipulada mentalmente. Quantos casos? Quantas vezes, quantos irmãos que nós encontramos por aí que têm marcas e cicatrizes porque conviveram com líderes ruins. É esse o nosso mundo. É aqui que a gente vive. E Deus nos mostra. Quando a gente vê tudo isso, nós clamamos a Deus. Talvez, na sua cabeça, pode ser que Deus não esteja respondendo. Talvez Ele não esteja te ouvindo, você pode pensar. Talvez Ele não queira fazer nada contra isso. Pode ser que você tenha imaginado, mas não é a verdade. Não é verdade. Deus age nesse mundo. Então Ele age, trazendo a sentença. Se de 2 a 4 é o profeta falando, do 5 ao 11, vamos ouvir agora a voz de Deus. É Deus falando ao profeta. Ele começa dizendo aqui, no mesmo versículo, 4 verbos. 4 verbos. Que é: olhem, vejam, fiquem maravilhados e admirados. Isso mostra o quão seria impressionante o que Deus faria, quanto seria impactante, o quanto isso seria diferente. E quando isso aconteceria? No tempo de vocês. Agora vai acontecer. Deus não está assistindo passivamente a corrupção do seu povo. Ele não está. Ele não está. Então Ele vai fazer algo muito maior, muito mais maravilhoso do que a gente pode imaginar. Nós deveríamos ficar maravilhados diante de tudo isso. E quando eu quero dizer isso, não quer dizer que será uma coisa boa, tudo bem? Deus enviaria, então, um povo para que Israel fosse punido pelos seus erros. E Deus estaria sendo justo fazendo isso, tá bom? Você imagina o seguinte: mas Deus então é ruim. Nós servimos um Deus mau. Em Deuteronômio, muito tempo antes, Deuteronômio 28:15 diz assim: porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e o alcançarão todas as maldições. E aí começa a lista das maldições a partir do 15. A gente vai ler só o versículo 25, que é uma das maldições. O Senhor fará com que vocês sejam derrotados pelos seus inimigos. Vocês sairão contra eles por um caminho, mas voltarão fugindo por 7 caminhos. Eles serão objetos de espanto para todos os reinos da terra. Deus não está sendo mau. Deus está sendo justo. Porque antes dessa passagem de 28 de Deuteronômio, antes desses versículos, tem uma lista grande de versículos que Deus abençoaria o povo se eles obedecessem.
O fato é que eles não obedeceram. E Deus foi muito paciente com o povo. Deus não fez algo de maneira intempestiva, nada. O tempo demorou. A água foi esquentando. As coisas foram ficando cada vez mais perversas dentro de Israel. Então Deus traz os caldeus, essa nação. Na Nova Almeida atualizada está aí cruel e impetuosa. Mas uma tradução um pouquinho mais literal seria povo amargo e apressado. Parece um pouco melhor aqui nessa situação, essa tradução de amargo e apressado. Por quê? Porque os caldeus iriam atacar de maneira apressada. Os caldeus, eles eram aleatórios nos seus ataques. Eles não invadiam um povo e lutavam contra um exército. Os caldeus invadiam e matavam tudo. Matavam todos. Crianças, mulheres, idosos. Era um povo amargo. E que eles iriam, então, apressadamente atacando, para que eles vencessem no menor tempo possível, sem misericórdia. A imagem que o texto cria é de um exército atacando em muitas frentes, indo para todos os lados. Esse tipo de ataque não parece muito ortodoxo para guerra, para estratégia militar, né? Normalmente não dá certo quando você abre muitas frentes de luta, porque você vai ficar vulnerável em algum momento. Aconteceu isso com Napoleão, aconteceu isso com Hitler. Hitler avançou, ele perdeu quando ele ataca a Rússia, a União Soviética na época, e a Inglaterra ao mesmo tempo. Ele avança em duas frentes e perde a guerra. Esse povo aqui também, ele vai avançar em muitas frentes, mas eles vão ser vencedores. Eles entram destruindo, eles entram matando, sem nenhum tipo de controle. E esse avanço, esse domínio, era o que Israel deveria ter tido. Israel deveria ter o controle da terra, mas agora eles estavam sendo expulsos e mortos por uma nação desobediente a Deus. Israel ganhou como promessa a terra de Canaã, a terra prometida, e eles deveriam viver ali e tirar dali um povo que adoravam outros deuses. Israel recebeu a ordem de Deus para ir lá expulsar aqueles que moravam em Canaã. Só que aqueles que moravam em Canaã adoravam outros deuses, como, por exemplo, Moloque. Se você acha que é ruim, se você acha que assim é povo, Israel é ruim, né? Então, não sei se você já ouviu falar sobre adoração a Moloque. Moloque era o deus da fertilidade, e para que você tivesse muitos filhos, você entregava um dos seus filhos para Moloque, em sacrifício. Então, era uma estátua de metal, onde colocavam fogo embaixo, e assim que a estátua estivesse quente, você pegaria o seu filho primogênito e colocaria nas mãos de Moloque, para que ele fosse morto, mas Deus, o Deus Moloque, te desse muitos mais filhos, outros filhos. Esse era o tipo de religião do mundo dos cananeus. É esse povo que adora esse tipo de Deus que sacrifica humano, que Deus manda que Israel tirasse da terra. O ponto que agora é uma nação estrangeira que não serve a Deus, que vai tirar Israel da terra prometida. Parece aqui que Israel alcançou o mesmo patamar dos cananeus, né? Parece que Israel se dobrou ou se desviou ao nível de ser comparado
com adoradores de Moloque. O problema é que os cananeus não conheciam Yahvé, não conheciam a Deus, não conheciam. Os israelitas, sim. Um povo que conhecia a Deus se torna mais indesculpável do que aqueles que adoram Moloque. O texto continua dizendo que eles são pavorosos e terríveis. A ideia aqui do termo pavoroso, a gente encontra ele em Jó, descrevendo a boca de um crocodilo. É o terror que as pessoas enxergam quando encontram um crocodilo. Esse povo era pavoroso a esse nível. E eles eram terríveis. E terrível também era uma palavra usada para descrever o deserto. Lugar seco, sem água, infestado de serpentes e escorpiões. Um lugar praticamente inabitável. No deserto não é se você vai morrer, é quando você vai morrer. Os cananeus, então, os caldeus, então, era essa nação que colocavam esse terror, o terror de atravessando um rio infestado de crocodilos. Os ataques ali são terríveis. Eles são terríveis como morar no deserto, podendo morrer ou de fome, ou de sede, ou morto por algum animal peçonhento. Essa era a nação que Deus levanta. Outra coisa interessante é que os caldeus não adoravam Yahvé. Deus vai enviar uma nação que não adora a Deus. E eles vão ter vitória. Isso mostra para a gente outra coisa. Não existe vida autônoma sem Deus. Não existe. Deus controla até aqueles que não gostam de Deus, até aqueles que não servem a Deus. Eles estão falando de uma nação pagã. Então Deus tem todo o controle de tudo, independente se você concorda ou não, independente se a pessoa serve a Deus ou não. Tudo está diante do controle de Deus. O texto continua dizendo que os seus cavalos são mais ligeiros do que o leopardo. O leopardo é um animal bastante veloz, ágil, na verdade. Ele não é o mais rápido que eu saiba dos felinos é o guepardo, mas o leopardo é daqueles que você não percebe que vai ser atacado. Ele normalmente ataca de cima, quando você percebe já morreu. Provavelmente nem perceberá, né? Se for o caso desse daí, você nem vai perceber que morreu. Os leopardos são muito ferozes. E esse daqui ele também compara com os lobos ao anoitecer. Está falando com um israelita, povo que cuida de ovelha. Vocês imaginam você cuidando de ovelhas no meio do deserto numa noite, com zero iluminação pública? Vocês sabem, né, que não tinha iluminação pública naquela época. Como que, na completa escuridão, vocês, sendo pastores de ovelhas, perceberiam que lobos estão chegando? Quando vocês perceberiam isso? Quando vocês ouvissem o berro das ovelhas sendo devoradas. É isso que ia acontecer. Os caldeus viriam dessa velocidade, dessa forma. Eles se espalham por todos os lados e voam como uma águia que se precipita a devorar. Outra imagem que o profeta cria aqui, que Deus fala para o profeta e ele registra, é a ideia do ataque da águia. Não sei se você sabe, mas a águia real, na sua descida, ela atinge a velocidade, ela pode atingir a velocidade de 300 km por hora. Ela enxerga a uma distância muito grande a presa, aí voando a uma altura bastante razoável, ela se precipita e pega a sua presa no chão.
numa velocidade de 300 quilômetros por hora, se for necessário. É outro ataque que você nem percebe. A águia real tem uma envergadura de 2 metros e ela atinge quase 7 quilos, a fêmea. Ela tem quase 1 metro de altura. É um animal bastante impressionante. Mas a velocidade, a força, a fúria desse ataque seria similar àquele que os caldeus fariam contra Israel. Eles são um exército que juntará cativos, e a gente sabe mesmo que teve. Muitos cativos foram levados para a Babilônia, mas nesse caso, ser escravo é até algo melhor, porque não tem aqui solução. Eles estão lutando contra um reino impossível de ser batido. Eles zombam dos reis e dos príncipes. Os líderes são motivos de riso para eles. Então, se Israel tinha a ideia de que a Assíria poderia, por exemplo, fazer frente aos caldeus, que eles teriam tempo, que a Assíria poderia lutar de frente com os caldeus e ganhar e proteger Israel, o texto diz que essa nação não faria conta do que os reis são. E diz que passam como o vento que segue adiante. Vocês já tentaram parar o vento alguma vez? É possível? É possível parar o vento? O vento é uma força imparável naturalmente. Se você criar um muro, o vento não vai parar por isso. Não importa o quanto você faça, não importa o quão alto você crie uma construção, ele não vai parar o vento. É isso que seriam os caldeus. E esse texto termina dizendo o seguinte: tornam-se culpados estes, cujo Deus é a própria força. Todo esse terror e todo esse exército impressionante que estava para invadir Israel e que depois invadiu, e aconteceu exatamente o que o profeta disse, foi enviado porque os israelitas abandonaram a dependência de Deus. Eles tinham a certeza de que eram fortes o suficientes, que não dependiam de Deus. Eles são os culpados, aqueles que fazem da sua própria força o seu Deus. E essa tentativa de não depender de Deus, irmãos, é o nosso maior pecado, pelo menos na minha maneira de enxergar. A maioria das pessoas desse mundo realmente vive como se não dependessem de Deus, mas nós, cristãos, também não estamos imunes a isso. Nós queremos fazer a nossa vontade e ser independentes de Deus. Nós tentamos confiar na nossa própria força. Nós confiamos na nossa capacidade mental, na nossa capacidade intelectual. Nós queremos depender da nossa força de trabalho. Mas eu consigo. Você pode tentar depender da sua capacidade financeira. Mas eu tenho dinheiro. Não importa o que aconteça. Eu posso pagar um bom advogado. Eu posso pagar um bom médico. Às vezes a gente tenta confiar na capacidade de emprego. Pode ser que na sua cabeça também já passou assim. Não importa, se eu for mandado embora nessa empresa, outra empresa vai querer me contratar. Está tudo bem. E a gente vai assim, se afastando de Deus. A gente vai assim, confiando na nossa força, fazendo da nossa força o nosso Deus. Nós não somos diferentes desse povo de Israel.
Nós não somos. Quantas vezes, irmãos, você já orou para que Deus fizesse a sua vontade e não a dele? Quantas vezes você já orou pedindo algo? Senhor, me dá isso. Senhor, faz aquilo. Senhor, eu quero tal coisa. Em contrapartida, quantas vezes você já orou para que Deus te direcione a alguma coisa? Senhor, me guia nesse processo. Faz a tua vontade através de mim. É muito provável que a maioria de nós tenha orado com muito mais frequência para que Deus fizesse a nossa vontade. Nós confiamos que a nossa vontade é a melhor que a de Deus. E às vezes a gente até tenta resolver as coisas do nosso jeito, né? Algumas coisas que não estão funcionando, a gente tenta dar uma ajuda para Deus. Não, acho que dá para dar uma mão aqui, ó. Talvez se a gente fizesse isso ou aquilo, a gente conseguisse dar essa ajuda, porque Deus parece que está muito ocupado para resolver a nossa questão. Talvez você imagine que se você fosse levado agora para a glória, o mundo acabasse. Talvez, e eu não estou falando só em situações de igreja, talvez você imagine que se você morresse hoje, a sua família não teria condição de sobreviver, que seus filhos não seriam criados, que é você que sustenta aquela casa, é você que faz tudo acontecer. Isso é papo de mãe brigando com o filho, né? O dia que eu morrer, vocês vão ver. Não vai ter uma cueca limpa aqui. Bom, é verdade que às vezes a gente dá uma aproveitada das mães, é verdade. Mas o fato é que se você confia, se você acha que é você mesmo que faz, muito provavelmente você está colocando Deus. Você está, na verdade, projetando Deus na sua própria força. E aí a gente deixa de ser dependente de Deus. Nós deixamos de confiar em Deus. Nós deixamos de entregar os teus caminhos ao Senhor. Porque, de fato, irmãos, os israelitas aqui passaram por tudo isso. E Deus enviou um exército maravilhoso, um exército fantástico, extremamente hábil, e conseguiu mesmo dominar Israel muito rápido, muito rápido. O fato é que esses problemas também nos alcançam. O fato é que as tragédias e lutas também batem na nossa porta. No gabinete pastoral, eu tenho conversado com pessoas que já sofreu mais do que eu mesmo poderia suportar. Gente que passou por coisas terríveis na vida, que o nível de sofrimento eu não consigo nem medir. São pessoas sentadas aqui no nosso meio. São pessoas que estão do nosso lado. A tragédia, ela não respeita classe social. Você imagina se você dissesse o seguinte, fala assim, ó, tragédia, você não pode me alcançar, porque eu sou classe média alta, funcionário público, ganho bem, as tragédias não podem me alcançar. Pensamento bobo, né? Não, as tragédias não me alcançam. Por quê? Sou pós-doutorado. Fiz pós-doutorado em Harvard. Estudei a vida inteira. As tragédias não me alcançam. É assim? É assim? As tragédias não se importam com quem nós somos. As dificuldades batem na nossa porta. E quando elas chegam, irmãos, como nós reagimos? Quando a destruição nos alcança, o que sobra? Se você colocou todo o seu dinheiro, toda a sua esperança na sua conta bancária, o dia que ela por algum motivo estiver negativa, o que você tem? O que te sobra?
Se você colocou toda a sua esperança no relacionamento da sua família, se um dia Deus levá-los, o que sobra? Se você colocou toda a sua esperança na sua profissão e no seu status social, se um dia você perder essa posição, o que te sobra? O fato é que não sobra nada. O que nos sustenta é a nossa confiança em Deus. É confiar em Deus que nos mantém em pé. É isso que faz com que nós tenhamos a esperança de continuar caminhando. Nós devemos esperar naquele que é muito maior do que nós. Eu fiz uma pergunta aqui, né? Quem é que pode parar o vento? Tem algo que pode parar o vento? Algo não. Tem quem? Jesus, certo dia, deitado num barco, no meio de uma tempestade, com o barco quase afundando, foi, sendo um carpinteiro, foi acordado por marinheiros, porque o barco estava para afundar. E esse homem levanta e dá uma ordem, e o vento e o mar se acalmam. Jesus pode parar o mar. Jesus pode parar o vento. Jesus tem essa capacidade, mas desde que a nossa confiança esteja em Cristo. Aqueles marinheiros experientes no mar, aqueles pescadores que certamente já passaram por muita coisa naquele mar, acordaram um carpinteiro, porque confiaram que ele tinha condições de resolver o problema. Que nós aprendamos a confiar em Deus, que nós entreguemos os nossos caminhos ao Senhor, que nós tenhamos nele a nossa esperança, que nós não tenhamos a nossa força como nosso Deus. A gente vai continuar esse livro, a gente vai continuar essa conversa de Deus com o profeta. Ele vai mostrar que não é porque um povo faz o mal que ele não será punido. Eles são ferramentas de Deus, mas serão punidos pelo que eles fazem. E nós vamos ver no final do livro que o profeta, diante de tudo dando errado, ainda assim ele confiará. Mas isso fica para as cenas dos próximos capítulos. Hoje, que nós não tenhamos a nossa força como nosso Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Pedimos que o Senhor nos dirija, Senhor, que o Senhor nos conduza. Pai, porque nós muitas vezes vacilamos e erramos. Nós nos apoiamos na nossa própria capacidade e força. Nós, ó Pai, temos a expectativa que é o nosso trabalho, que é a nossa mão, que é o que a gente faz, ó Pai, que nos mantém em pé. Que nós não sejamos assim. Que nós tenhamos um coração, Senhor, moldado a Ti. Que a nossa confiança e toda a nossa confiança seja posta no Senhor. Que tudo, Senhor, seja para a sua honra e glória. Que nós saibamos, ó Senhor, que nós somos Teus. Que o Senhor nos ama. Que o Senhor enviou o Seu Filho para morrer no nosso lugar e demonstrou já esse amor maravilhoso. Que o Deus que nos deu tudo isso continuará cuidando de nós e nos sustentando, Senhor. Mas que seja o Senhor o centro da nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.